Olá, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Medeiros e vou aqui resolver com vocês e conversar com vocês a respeito de algumas questões do simulado de filosofia do terceiro ano do Sistema Educacional Positivo, ok? Vamos começar com uma questão muito bacana, questão difícil, de Aristóteles, né? Como é que eu sei que é de Aristóteles? Se eu olho aqui embaixo, não tenho muita informação, mas se eu olho ali na primeira linha, está lá já me ajudando, né, o texto falando sobre Aristóteles. Como Aristóteles escreveu sobre muita coisa, eu preciso agora encontrar no texto a informação sobre de que se quer saber, né, sobre do que se quer saber a respeito de Aristóteles. Então vamos lá junto, né? Então diz, Aristóteles entendeu que há no mundo movimento constante de transformação. Então Aristóteles, ele percebia isso, ele não tinha como negar que havia essa constante mudança. Por haver transformações, existe no mundo efeitos. E todos os efeitos têm por trás de si causas. Então, isso você pode dizer, alô, né? Lógico, eu sei, mas Aristóteles foi o primeiro pensador a observar e depois formular um raciocínio, um texto em torno disso que hoje parece tão óbvio para nós. Aí ele diz, este é o princípio de causa e efeito, um dos primordiais para a metafísica aristotélica, ou seja, metafísica, que Aristóteles também chamava de filosofia primeira, era a filosofia na qual ele tenta explicar o funcionamento das coisas. É como se ele tentasse olhar os bastidores do universo. O que tem por trás, né? Quais são os mecanismos que fazem as coisas funcionarem. E um desses mecanismos é justamente esse princípio da causa e efeito. Tudo tem uma causa e tudo gera um efeito. Tudo tem uma causa, tudo gera um efeito. Okay? Aristóteles argumenta ainda que, por haver movimento em tudo, e também sempre haver causa para esse movimento, é perigoso cairmos em uma espécie de percurso ad infinitum, se não estabelecermos que em algum momento houve uma causa primeira que não foi causada por nada e deu origem às outras causas. Aqui ele introduz um raciocínio que vai ter um impacto enorme sobre o pensamento ocidental. Se tudo tem uma causa e tudo gera um efeito, toda a coisa que se transforma foi causada por alguma outra coisa, que por sua vez foi causada por alguma outra coisa, que foi causada por alguma outra coisa, até o infinito. Como Aristóteles não aceitava a ideia do infinito, porque ela não é lógica, ele vai introduzir esta ideia de que houve um momento em que existiu algo que causou a primeira coisa, ou seja, que gerou o movimento, mas que por sua vez não era gerado, não foi gerado por ninguém, portanto era imóvel. Mais tarde, esse pensamento de Aristóteles vai influenciar o pensamento cristão e justificar a ideia de Deus. Deus seria esse motor primeiro, Deus seria essa causa primeiro. Então temos aqui um texto muito forte, vamos tentar falar um pouquinho mais sobre ele, né? Então falar um pouquinho sobre essa metafísica, de novo, né? Como eu disse, chamada também de filosofia primeira, é o ramo do conhecimento que procura atingir a realidade íntima das coisas. Como eu disse, tentar saber como é que são as coisas nos seus bastidores, a saber a sua substância ou a sua essência, diferente daquilo que a gente vê. A gente percebe as coisas na sua exterioridade, mas não aquilo que é a sua essência. Procura compreender os fenômenos que se situam além do físico, mas cujas manifestações ou consequências são percebidas pelos sentidos e avaliados pela experiência ou indução. Todo esse processo filosófico analisa a cognição do objeto percebido pelo sujeito, é chamado de especulações metafísicas. Então, pensar metafisicamente, você pode até usar essa expressão, é pensar além das coisas que você está vendo. Então, dentre as principais está a teoria das quatro causas ou princípios, já vou falar disso, a teoria do ato e potência, já vou falar disso, e a teoria do primeiro motor imóvel, que a gente acabou de comentar. Ok? Então, para Aristóteles, essa é a sequência do conhecimento. No mundo, todas as coisas têm uma causa. Nada pode ser a causa de si mesmo. Nenhum ser move a si mesmo. Não é possível que se proceda até o fim nas causas eficientes. Ou seja, não pode ser uma coisa que é causada por outra coisa, como a gente acabou de dizer. Logo, existe uma causa primeira eficiente, que seria esse motor imóvel, que muitos chamam de Deus. Outros chamam de força cósmica, outros chamam de que quiserem chamar. Ok? Bom, quanto às quatro causas,
O Aristóteles vai dizer que todo ser ele tem 4 causas. Então ele dá como exemplo aqui essa estátua, que é a Vitória de Samotrácia, e aí ele vai mostrar que todo ser tem sempre uma causa material, que é do que ele é feito, tem uma causa formal, que é exatamente a forma com que ele tem uma causa eficiente, que é quem faz, e tem uma causa final, que é para que ele é feito. Então, se vocês podem fazer até esse teste, pega um objeto qualquer coisa que está aí ao seu redor, e tente responder essas 4 perguntas. Se você responder essas 4 perguntas sobre esse objeto, você vai perceber que você diz coisas sobre o objeto que definem o objeto. Do que ele é feito, qual é a forma que ele tem, quem fez, no caso aí a fábrica, a marca, etc., e para que ele é feito. Qual é a sua finalidade. Então, Aristóteles formula esse princípio, né, das 4 causas para explicar o movimento e a identidade das coisas. Bom, e aí nós temos a pergunta, né? A perspectiva causalista de Aristóteles procura o quê? Procura justamente compreender essa transformação, esse movimento das coisas, essas mudanças das coisas. Então ele tenta compreender o mecanismo por trás daquilo que se percebe, o mecanismo que está além da percepção, metafísico. Se você olhar as alternativas, você vai perceber claramente que a resposta certa está ali, né? Explica a constituição dos seres e a atualização de suas potências. Ou seja, o que é essa expressão? Aqui o vestibular faz isso que é para você ter dificuldade. O que é atualizar a potência? Justamente a sua mudança, a sua transformação, o seu estado de diferente a cada momento, né? De diferença a cada momento, a partir das 4 causas que a gente ali destacou. Então, está aí um exemplo de uma questão difícil que exigia conhecer vários elementos de Aristóteles. Quando que uma questão é mais difícil? Quando exige essas mediações. Eu tenho de saber qual é a ideia de metafísica, eu tenho de saber alguns elementos da metafísica de Aristóteles para eu poder entender o princípio da causalidade em Aristóteles. Então, você que está estudando para valer, que não quer errar questão nenhuma, está aí um exemplo de uma questão exigente, que se você acerta, dá um salto em relação à sua concorrência. Okay? Vamos ver um outro exemplo. Novamente, o mesmo movimento, nosso olhar já vai treinado. Olha primeiro as letrinhas pequenas, não tem nada informando. Aí vai para o texto, vê se o texto me traz alguma informação. O texto diz assim, ato, então é um conceito, olha lá. Ato é tudo aquilo, conceito. Ato é tudo aquilo que existe agora, atualmente. Meio óbvio, né? Torna-se ato, ou seja, tornar o que se é agora é atualizar. Viram que a gente acabou de ler a frase no enunciado, né? Então, a atualização da potência é exatamente o que se é agora. Então você, né, vou falar de mim, né? Eu sou um homem de 55 anos, este é quem eu sou agora. Lógico que eu já fui um jovem de 15 anos, eu espero ser um velho de 80 anos, né? Que tomara que dê tudo certo. Então, a questão do que eu sou agora é o que eu sou em ato. Potência é o poder ser, o devir, o vir a ser. Essa minha ideia de ser um velho de 80 anos é o que eu sou potencialmente. Se nada me ocorrer, espero que não, serei, né, porque é factível, é razoável imaginar essa hipótese. Há condições para que isso ocorra. Então, como exemplo, podemos visualizar uma criança, que é criança em ato e adulta em potência. Ao crescer, amadurecer e tornar-se adulta, a criança passou pelo processo de atualização. Então está aqui a descrição que responderia aquela questão anterior, mas você já sabia, agora você sabe ainda mais, né? Desenho aqui para facilitar, né? Então, ato, bloco de mármore. Em potência, uma estátua. Estátua em ato. Potência, pó de mármore, quando, né, o tempo passar. Ato, pó de mármore, potência, sabe Deus o que pode vir a ser, qualquer coisa. Então, o ato é sempre o estado atual daquilo. Potência é sempre aquilo que pode ser. Uma semente é uma semente em ato. Uma semente de maçã, mas ela é ao mesmo tempo, isso que é interessante, ao mesmo tempo, ela é uma maçã em potência, porque ela pode crescer, virar uma árvore, essa árvore dá fruto, virar outra maçã. Okay? E aí vem a pergunta, né? Sobre o Aristóteles, exatamente o que significa isso, né? O que significa esse ato, né?
E a resposta, né, ato e potência, a pergunta é sobre exatamente o que significa a relação ato-potência, né? Elas estão relacionadas, pois demonstram a continuidade do movimento. Então, semente ato, potência, ela é uma macieira. Uma macieira em ato, potência, ela pode ser um móvel, pode se tornar, enfim, uma parte de uma casa e assim sucessivamente. Então, o conceito de ato-potência em Aristóteles é um outro conceito bastante bacana. Veja que Aristóteles dá pano para manga para ver vários vestibulares em torno dele, né? Bom, vamos ver mais uma, saindo um pouco dessa discussão, novamente, tiraram a informação de um site, né, portanto não informa muito, mesmo movimento, vamos lá para o texto diz assim, o período conhecido como escolástica, pronto, já descobrimos o assunto, é uma pergunta sobre escolástica, perdurou até o fim da Idade Média e tem seu nome derivado da palavra latina escolástico, que significa aquele que pertence a uma escola. Utilizou-se de base proposta pela patrística, mas com maior dedicação à atividade especulativa, deixando de lado, em parte, a teologia e dedicando-se à formulação de uma filosofia cristã. Então, a escolástica vai buscar formular uma série de raciocínios em torno da questão do cristianismo, mas extrapolando um pouco a ideia literal da fé e entrando no campo da razão. Então, para dizer isso de maneira muito simples, né, o pensamento escolástico é aquele que vai usar a razão para demonstrar verdades da fé. Há aqui, então, uma associação na qual a razão ganha relevância, embora submetida ainda às questões religiosas. Okay? Então, mais uma informação, isso não está na questão, só para a gente acrescentar, porque o importante aqui é aprender. Então, a escolástica foi o método de pensamento crítico dominante no ensino das universidades, por isso escolástico, aquele que pertence a uma escola. Então, as universidades foram os locais em que se desenvolvia esse pensamento, entre ali o século XII e o século XVI, né, final do século XV, não tanto uma filosofia, uma teologia, mas um método de aprendizagem. A escolástica nasceu nas escolas monásticas cristãs, de modo a conciliar fé cristã com um sistema de pensamento racional. Está ali a última frase, bem boa para a gente lembrar, né? Essa relação fé cristã e razão. Ou seja, não bastava mais para essas pessoas unicamente crer, era preciso também saber, era preciso compreender. E a razão passa a ser então estimulada como forma de compreender melhor, de saber mais sobre as próprias questões da fé. Okay? E aí vem a pergunta, né? É possível afirmar que a escolástica, e aí você vai ler nas alternativas, antecedeu o movimento da patrística? Não, a patrística veio antes. A patrística, ela se refere aos primeiros formuladores do pensamento cristão. Santo Agostinho foi um deles, mas desde o século III, IV, V, VI, então, período de formulação, né? Escolástica é posterior. Priorizou as bases filosóficas construídas por Platão para fundamentar seus princípios filosóficos? Não se falou nada disso, né? Será? Então, deixa ali. Promoveu o desenvolvimento de um conhecimento fundamentado na fé, independente da razão? Não, sabemos que não. Então, veja, o legal de ler as alternativas assim não é de você já procurar a resposta certa. Isso é muito boa dica. É você já descartar as erradas. Então você faz uma limpeza nas alternativas. Vai olhando, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Essa mais ou menos, calma. É possível que ao final você já descartou 4, só pode ser aquela. Sobraram 2, aí você vai ler com atenção. Esse movimento é muito importante, é uma técnica muito importante. Aí a D apresentou influências da filosofia antiga grega, em particular de Aristóteles, defendeu a racionalização do pensamento cristão, parece boa, e possibilitou a cristianização da filosofia ao excluir a causalidade de Aristóteles e explicações sobre Deus. Não, pelo contrário, a gente já tinha falado isso sobre Aristóteles. Então, você tem ali, você está na dúvida, certamente você olha de novo apenas essas e você vai, com certeza, chegar à conclusão de que a resposta certa é a letra D de dado, a influência de Aristóteles e a relação entre razão e fé. Ok? Vamos a mais uma? Vamos falar agora um pouquinho desse grande pensador que foi Immanuel Kant, um pensador do século XVIII para o século XIX. Sabemos que é Kant por quê? Porque está aqui, né? Kant,
e possível a metafísica, é possível a metafísica como ciência, e está lá logo no iniciozinho do texto. Então Kant afirma que todo conhecimento começa com a experiência. Olha, estou explicando a sua teoria do conhecimento, mas logo a seguir esclarece que isso não prova que todo ele derive da experiência. Então, olha, a frase já é uma frase emblemática. O conhecimento deriva da experiência, mas não todo ele deriva da experiência. Tem algo mais. Nossa mente nos pré-condiciona alguns conhecimentos sem que haja comprovação de sua veracidade pela experiência e impressões dadas pelos sentidos. Por exemplo, o tempo e o espaço são conhecimentos a priori, ou seja, para Kant, a nossa noção de tempo e a nossa noção de espaço, a tridimensionalidade, são conhecimentos que já estão inseridos na nossa cabeça antes da gente ter qualquer experiência com o mundo. Por isso, quando você olha, eu, por exemplo, estou numa sala de aula, estou olhando a sala, e já olho a sala e enxergo enquadrada numa tridimensionalidade. Segundo Kant, não sabemos exatamente como é essa sala, mas a nossa razão enquadra toda essa percepção nesse mecanismo a priori, ou seja, que já nasceu com a gente, que é a que define o espaço. A mesma coisa eu sei que hoje é hoje, ontem foi ontem, amanhã será amanhã. Não há nenhuma demonstração clara de que as coisas se procedam nessa linearidade, mas a nossa razão sempre vai encaixar as coisas dessa maneira, porque ela é dotada desse mecanismo a priori, né, que é a nossa faculdade de interagir. Esses conceitos são dados à nossa mente sem que haja necessidade de uma comprovação empírica. Ela vai encaixando. Já os nossos sentidos nos proporcionam conhecimento por meio da sensibilidade, que vem da experiência de ter tido algum contato com o que nos apresenta. Esse tipo de conhecimento é a posteriori, ou seja, aquilo que eu vejo, estou vendo esse objeto é duro, faz esse som, isso aqui é a experiência que está me proporcionando. E aí a minha razão vai encaixando todas essas coisas. Então é desta maneira que Kant vai explicar como se dá o conhecimento. Muito original, vai causar assim um tremendo terremoto na filosofia. E aqui, dizendo isso de maneira, digamos, um pouquinho mais simples, ó, passo a passo. Então, reconhece que o conhecimento implica o quê? Primeiro, a existência de informações sensoriais e de uma capacidade do sujeito para as captar. Né? Então, a capacidade de audição, visão, tato, gosto, etc. Né? Que a nossa mente não é uma espécie de cera passiva que se limite a gravar essas informações. Não é assim que acontece. Que o sujeito é um conjunto de dispositivos que funcionam como um programa onde as informações são recebidas e interpretadas, isso é formatado. Imagina a nossa cabeça como um computador e nós temos uns softwares instalados que vão formatando essas percepções, que só percebemos e explicamos a informação sensorial a partir dessa formatação. Então, só depois que a nossa razão formata é que a gente pode dizer a respeito daquilo que a gente viu. É que a gente viu aquilo que já está formatado. Né? Que os dispositivos estruturais da razão condicionam a experiência, influenciando a concepção de mundo, e que as coisas são conhecidas em função das características dessa nossa estrutura mental. Então, para Kant, nós não olhamos e não vemos a realidade exatamente como a realidade é. A gente tem apenas uma ideia das coisas, que é a ideia que a nossa razão nos dá daquilo que a nossa percepção nos fornece. É exatamente isso. E aí vem a pergunta, né? Para Kant, a obtenção do conhecimento ocorre, já vou dar a resposta para a gente fechar esse raciocínio, né? Ocorre em um processo contínuo por meio das formas da sensibilidade, que são isso que está na nossa cabeça, é a priori, a gente já nasce com isso, e dos nossos sentidos, que é aquilo que obtém-se a posteriori. Então Kant ele vai superar aquela ideia de que a razão é capaz de conhecer tudo, ou de que basta a experiência para se conhecer, e ele cria então essa teoria chamada de idealista ou fenomenológica, na qual ele vai afirmar que a gente percebe as coisas, a nossa razão formata, traduz, filtra, e aí a gente tem então uma ideia das coisas, que é o que nós chamamos de realidade. Não é tudo, mas é o que temos. Essa é a percepção de Kant. Okay? Um importante pensador, sempre quando cai Kant, não é fácil, né? Kant não é um autor fácil, você tem ali um roteirinho que me parece bem bom para você guardar essa ideia sobre Kant. Para terminar, só mais uma questão, nós temos aqui um texto de Heidegger, Martin Heidegger,
um pensador contemporâneo do século XX, que vai afirmar duas coisas que eu já vou adiantar a vocês. Primeiro, a de que nós somos seres lançados no mundo, né? Não temos metafísica, não há uma metafísica, não há uma essência, nós somos o que somos, e que somos seres angustiados porque nós temos a consciência da morte. Então é um pensamento bastante complexo, muito adulto, né? Em que essa consciência da morte é que gera nossas reações, muitas vezes uma ideia de inadequação, porque a gente não sabe como se comportar diante dessa consciência, e às vezes também uma possibilidade de uma vida plena, sabendo disso, né? Quem nós somos e para onde nós vamos. Então aqui a questão trouxe dois textinhos. O primeiro, que ele diz: a angústia está aí, ela apenas dorme, seu hálito palpita sem cessar através do ser aí, que somos nós, mas raramente seu tremor perpassa a medrosa e imperceptível atitude do ser aí agitado, envolvido pelo sim, sim e pelo não, não. A angústia do audaz não tolera nenhuma contraposição à alegria ou mesmo a agradável diversão do tranquilo abandonar-se à deriva. Então, aqui ele afirma esse sentimento, que é um sentimento que, lamentavelmente, segundo ele, nos acompanha sempre, que é essa angústia. E o segundo texto, ele diz, Heidegger, sobre ele, Heidegger dedicou todos os seus esforços a investigar o sentido do ser. Para isso, ele começou analisando o próprio homem, uma vez que o homem é o único ente privilegiado que pode ter acesso ao ser, de abarcá-lo em sua totalidade, que é essa nossa consciência de quem nós somos. Esse ente ele denominou de ser aí, como um ente que existe, que está aí. A totalidade do ser da existência humana, segundo Heidegger, nós experimentamos na angústia. A angústia que é essa sensação que deriva da nossa consciência da morte. É o que nós fazemos com a vida, sabemos que vamos morrer. Então Heidegger vai dizer, nós podemos nos perder, né, tentando esquecer isso o tempo todo, ou podemos aceitar. Aqui eu trouxe um quadrinho que faz uma crítica bem humorada das pessoas que querem esquecer. Então no primeiro quadrinho diz lá, né, ainda acho a existência um angustiante mistério, ainda sofro por pensar na breve e finita jornada da vida. Aí a moça diz, pensar na vida é um fardo, você precisa se cadastrar em algumas redes sociais. E aí ele fica todo feliz, o bebê que toca guitarra. Ou seja, uma maneira da gente se alienar é ficarmos aí pregados nessa internet, vendo coisas que não fazem o menor sentido, mas ocupando o nosso tempo e evitando pensar na vida efetivamente, porque a gente teme essa angústia. E aí, enfim, a pergunta que diz, o filósofo alemão Heidegger apresenta a angústia como... E aí a resposta é uma condição humana, não tem jeito. Para ele é o que somos, que corresponde à consciência da morte como horizonte da vida. Muito bem, lógico, não precisa concordar com Heidegger, ninguém está aqui para fazer com que você aceite, mas para que você compreenda aquilo que eu vou terminar lembrando, né? O que é que se tem que compreender? Autores, contexto e ideias. É assim que se faz uma preparação forte e eficaz para as provas que se aproximam, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, espero que tenha sido útil e até um próximo momento. Um abraço.